Shalom, queridos. Nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então vamos ficar bem tranquilos, que é apenas um tempo e nós voltaremos aos cultos nos templos. Mas enquanto não volta ao culto nos templos, vocês estejam sendo fiéis na entrega dos seus dízimos, na entrega das suas ofertas, na entrega da sua primícia. Se você não consegue ir até o banco, o endereço do banco, a conta, está no grupo da sua congregação. Caso você não esteja no grupo, pergunta aos seus pastores para você depositar seu dízimo, suas ofertas, suas primícias na nossa conta, na conta do nosso ministério. Porém, se você tem dificuldade de ir até o banco, fazer essa obra de Deus, você pode fazer o seguinte: na nossa congregação do Silva Jardim, na parte administrativa, bem na secretaria, está o gasofilácio e você pode chegar até lá, onde teremos sempre um líder de plantão para orar com você, enquanto você coloca seu dízimo, sua oferta, sua primícia no gasofilácio. Então, essa sua fidelidade vai estar nos levando a cumprir os nossos compromissos com nossos missionários, com nossos pastores, nossos bispos, nossos apóstolos, porque temos despesas, em qualquer ministério temos despesas, aí são os dízimos, as ofertas e as primícias que mantêm essas despesas, que está incluída também água, luz, aluguel de congregações, materiais de limpeza. Então sejam fiéis, continue sendo fiéis. Não deixe que a circunstância te leve para longe de Deus. A nossa fidelidade nos aproxima cada vez mais de Deus. Mas agora, logo que não temos o Shabbat Shalom no templo, vamos ter o Shabbat Shalom agora. Vocês que têm ido ao Shabbat Shalom sabem muito bem que é um culto que se faz no Silva Jardim, toda sexta-feira, no horário das 18h30 e termina às 19h30. É o momento de nós nos reunirmos para adorar a Deus, agradecendo pelos 6 dias que Ele nos deu energia para trabalharmos e obedecendo a sua palavra, como está escrito em Gênesis 2:3. Ele diz que santificou o 7º dia. Então, é lá em Gênesis que está escrito isso. Nós não estamos debaixo de lei, nós estamos no Espírito Santo. Hoje estamos na nova aliança, não somos legalistas, mas acreditamos que aquilo que o nosso Pai escolheu é o que nós devemos escolher também. O nosso Pai do céu escolheu santificar o 7º dia. Então, nós não somos fariseus, não vamos ficar o dia inteiro de joelhos, não é isso. Nós simplesmente fazemos a abertura de apenas 1 hora, toda sexta-feira no Silva Jardim, no horário das 18h30. E ali nós podemos juntos, em família, recebermos uma palavra que é muito rápida, mas que é eficaz. Porque a palavra de Deus, mesmo em 1 segundo, ela é eficaz. Então vamos começar nesses cultos que estão sendo feitos pelo YouTube. Vamos entrar com esse tema, enfrentando o medo. Sabemos que muitas famílias estão amedrontadas, não é somente agora nesse período de turbulência, não. Em todo o tempo, famílias estão amedrontadas, não somente agora. Então, vamos entrar com esse tema sobre o medo. Enfrentando o medo é o tema da nossa ministração, que provavelmente não vai terminar hoje. Na outra sexta-feira, se ainda estivermos com os cultos através do YouTube, nós continuaremos com o assunto. Como eu já disse a você, as nossas ministrações do Shabbat são de 30 minutos. Então, não vai ser diferente aqui no YouTube. Bem, algumas palavras
são simplesmente assustadoras. Você já prestou atenção a isso? Tem palavras que, quando nós citamos, nós já ficamos assustados. Por exemplo, a palavra assalto. A gente se estremece. Quando falamos assalto, é de estremecer. Estupro também nos estremece. Se falar de estupro, a gente fica assombrado. Se falar de homicídio, misericórdia. Se falar câncer, a gente não quer nem ouvir a palavra. Falar de guerra, de morte, de inferno, tudo isso são palavras, todas essas são palavras que nos amedrontam, não é verdade? Essas palavras citadas em nossa família trazem um terror. Onde quer que ela for, é um terror, mas eu quero falar especialmente na nossa família, em nossas casas. Filhos ficam assustados, cônjuges, não é? Ao pronunciar a palavra assalto, estupro, homicídio, câncer, morte, guerra, inferno, tudo isso é muito triste, palavras que não queremos ouvir, que nos amedrontam. Em nossas vidas nós enfrentamos estas palavras, é verdade, por mais medo que a gente tenha, essas palavras não são difíceis de ser ouvidas. Num mundo que está caído, num mundo que está caído e no final, essas palavras estão sendo ouvidas constantemente. Meu Deus, como é terrível, não é? Como nós reagimos ao ouvir essas palavras? Podemos observar que há vários sentidos em que os discípulos do Senhor Jesus Cristo teve que temer. Podemos observar isso, que há vários sentidos em que os discípulos do Senhor Jesus não devia temer. Mas nós tememos e muitos deles também deixou registrado na Bíblia momentos de temor dos discípulos que eles não deveriam ter, mas tiveram. Como, por exemplo, quando Jesus estava no barco dormindo e a tempestade começou, eles ficaram aterrorizados. E não é diferente nas nossas vidas, num momento como esse que estamos passando, a gente quer ver logo a voz de Deus, nós queremos ver logo Deus solucionar, nos aliviar dessa turbulência espiritual que estamos vivendo. Eu digo espiritual, porque eu tenho certeza que não abalou somente o seu corpo. O que está mais atormentando são as nossas almas, nosso espírito. A ansiedade entrou nas nossas vidas, o medo entrou, ele é o pior vírus. O pior vírus da terra é o medo. E Jesus deixou bem ciente nisso, bem claro que ele deixou também mais de 60 vezes repetida a palavra não temas. Porque ele já sabia que nós iríamos viver aterrorizados com essas palavras, com essas citações que eu tenho feito aqui para vocês agora. Bem, ficar assustado em algumas situações, a gente sabe que é quase que inevitável. Porém, não devemos deixar que essa situação de assustar, de ficar assustado, prevaleça em nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor, Ele está conosco. Então nós precisamos deixar de tanta preocupação, de tanto temor. Nossa preocupação não é com adrenalina. Nós não estamos preocupados com isso, com a adrenalina, e sim com a fé. Vamos deixar a adrenalina para lá e vamos ficar preocupados como é que está a nossa fé. Meu Deus, como é que está a nossa fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra nos diz isso. Então, temos que estar preocupados, né, com o nível da adrenalina, como é que ela está, mas preocupado como é que está a nossa fé, porque
tudo depende da fé. Se o Senhor diz que sem fé nós não agradamos a Ele, então é sinal que precisamos estar totalmente fervorosos, cheios de fé, para poder estarmos agradando ao Senhor, porque todos nós sabemos que o nosso Deus também deixou escrito na sua palavra que aqueles que agradam a Ele terão satisfeitos os desejos dos seus corações. Então vamos ter fé? Esse é o momento oportuno para nós estarmos cheios de fé. O Senhor nos permitiu estarmos vivendo nessa geração dos últimos dias. E como está escrito em Atos 2,17, Ele está derramando do seu Espírito sobre toda a carne, mas só que não para em Atos 2,17. Tem os demais versículos que fala que nesse mesmo tempo onde nós estaremos cheios do Espírito, que o Espírito está sendo derramado, também coisas terríveis acontecerão na terra. E já estamos vendo e ainda não é o fim. E aí, o que é que vamos fazer com medo? Vamos confiar em Deus? Vamos tomar posse desse derramamento do Espírito? Vamos viver o sobrenatural de Deus, porque a fé verdadeira é sobrenatural. E isso agrada a Deus, você viver no sobrenatural. Em nome de Jesus, não vamos estar preocupados com a adrenalina, mas preocupados com a nossa fé. Qual é o nível da nossa fé? Como é que ela está? Bem, ao abordar a questão do medo, do ponto de vista em decisão, vamos ver em relação à decisão, o que é que fazemos com medo? Qual é a decisão que nós tomamos? De temer ou não temer? De temer ou não temer, porque temos que tomar uma decisão. Nós sabemos que isso é uma questão de decisão. Como já disse, temos que ter fé. Se a gente tomar uma decisão de ter fé nas promessas de Deus, temos certeza que a nossa decisão também será de não temer, porque é a fé que nos leva a não temer. Não vamos temer coisa alguma. É essa a direção do Senhor. Ele diz, não temas. Mais de 60 vezes está escrito na palavra de Deus, não temas. Podemos fazer essa comparação dessa decisão que você deve tomar de não temer com a mesma decisão que você tem que tomar de amar. Você sabe que o amor não é um sentimento, é uma decisão que você tem que tomar. Não é em vão que as famílias estão sendo destruídas porque as pessoas estão entendendo que o amor é sentimento, mas o amor é uma decisão que você tem que tomar. Você vai decidir amar ou deixar de amar. Se você decidir amar o seu próximo, você vai amar também o seu cônjuge, que é o próximo mais próximo da sua vida. Você vai aprender a amar o seu cônjuge com os defeitos que ele tem, porque quando Deus mandou amar, Ele não disse ame os bonzinhos. Mandou amar e acabou. É uma decisão. E que Ele nos ajuda, porque em Romanos 5,5 está escrito que Ele já derramou, Ele, o nosso Deus, tomou a decisão de derramar o seu amor em nossos corações. Então não fica difícil nós amarmos o nosso próximo e principalmente amar o nosso cônjuge, com os defeitos que ele tem. Porque esse é o verdadeiro amor. E você não pode questionar, porque Deus diz em Romanos 5,5 que Ele já derramou amor no seu coração, em nossos corações. Então podemos comparar o medo com o amor. Se você decidir não ter medo, confiar em Deus é uma ótima opção. Faça isso em nome de Jesus, para deixar sua família em paz, para ter uma família que viva em paz. Nós sabemos que cada culto do Shabbat Shalom está direcionado a trazer uma transformação na sua casa, na sua família. E como já disse, esse assunto nós não vamos estar fazendo total. Vamos fazer uma série de ministrações baseada neste tema, enfrentando o medo. Então você vai aprender a enfrentar o medo tomando posse da fé. Porque essas tribulações de agora não vão cessar. Se fosse cessar, mas vamos ser livres dessa,
mas só que virão outras. Se você ler a Bíblia, se você ler Atos 2:17 em diante, você vai ver que coisas piores ainda virão. Então, vamos tomar a decisão de não temer? Não vamos deixar nossas famílias desesperadas, nossos filhos, nosso cônjuge desesperado por causa da nossa falta de fé? Nós precisamos ter fé. E com a fé agradamos a Deus. E quando agradamos a Deus, Ele concede o desejo do nosso coração. E qual é o desejo do seu coração no meio dessas aflições? É que elas passem rápido. O nosso desejo é que as aflições passem rápido. Não vamos ficar sem ter aflições, então só temos um desejo no nosso coração, que o Senhor cumpra também, como Ele é cumpridor das suas promessas, o que está escrito em Salmos 34, versículo 19. Ele diz que são muitas aflições dos justos, mas Ele nos livra de todas elas. Então você já tem mais um motivo para tomar posse da fé, porque você agrada a Deus com a fé, e agradando a Deus com a sua fé, Ele concede o desejo do seu coração. E qual é o desejo do seu coração? É ser livre das aflições que o próprio Jesus disse que nós teríamos. Muitas. Então, está entendendo que é tudo uma decisão? Inclusive, você já está aprendendo que também o amor é dessa maneira. Você decide amar. As famílias estão sendo destruídas porque nós decidimos somente receber amor. Se você for consultar um cônjuge, esposa ou esposo, ele vai dizer, ela não me dá amor, ou então ela diz para ele, para algo com o aconselhador, ele não me dá amor. Se for o homem que estiver sendo aconselhado, ele vai dizer, a minha mulher não me dá amor. Se for a mulher, o meu marido não me dá amor. E o que Deus mandou, não foi você ficar cobrando amor, foi você amar o seu próximo. Se preocupe em amar o seu próximo, que vai fazer um bom efeito na sua família. Vai ser maravilhoso você ser cooperador para as maldições da terra serem destruídas. Se você já leu Malaquias capítulo 6, versículo 4, você já deve ter entendido, ou Malaquias 4, 6, não sei se estou trocando as referências, ou é Malaquias 4, 6 ou é Malaquias 6, 4. Eu acho que é 4, 6. Que está escrito que se papai e mamãe estiver bem, se tudo estiver bem na família, Ele tira as maldições da terra. Então não seja contribuinte do mal em cima da terra. Não contribua para a maldição na terra, que nós como igreja do Senhor Jesus, a nossa posição, o propósito que Deus tem para nós é de sermos aquele que tira as maldições da terra, não que põe maldições na terra. O que é que você decide? Parar de ter medo? Ver a paz que excede todo entendimento? Para que você e sua família estejam bem? E você esteja sendo contribuinte para as maldições da terra serem retiradas? O que é que você decide? Fazer o que está escrito em 2 Crônicas 7,14? Orar, buscar a face do Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos, para que Ele sare a terra? Então ore para ter fé, mais fé, para agradar mais a Deus. Se arrependa, porque sabemos que todos nós temos que nos arrepender. O nosso Deus é santo, santo, santo. Ele é o poderoso Deus, como diz Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 4, 8. Qual é a decisão que você toma? O tema que nós estamos iniciando hoje, através desses cultos aqui no YouTube, o tema é enfrentando o medo. Você vai decidir enfrentar o medo, detonar esse vírus mais perigoso que existe na Terra. Não pense que os vírus que estão aparecendo na Terra são mais perigosos do que o medo. O mais perigoso é o medo. Ele destrói uma vida, destrói famílias, destrói... As pessoas são destruídas por causa do medo. O medo causa coisas que você nunca imaginou. Então você primeiro tenha fé, enfrente o medo com fé, agradando a Deus com a fé. Ele concede o desejo do seu coração e você verá que essa aflição vai passar. Não é esse o seu desejo? Que a aflição passe? Que pare essa situação de você estar presa dentro de uma casa com seus filhos, com seu cônjuge sem poder sair. Que pare essa situação de estar
assustando. Você está assustando mais. Nós estamos assustando mais do que o próprio vírus. Por causa do nosso apoio ao vírus do medo. O que está acontecendo? Gerando outros males. Em vez de nós dobrarmos os nossos joelhos em família, dentro das nossas casas, nunca fizemos um culto doméstico. Aproveite a ocasião e faça os cultos domésticos na sua casa. Para com esse medo. Enfrenta esse medo. Sua obrigação e minha, nossa obrigação é ter nossos filhos todos os dias reunidos fazendo culto doméstico, para que quando chegarmos nos templos, os nossos filhos estejam condicionados, já aprenderam a sentar junto dos pais e ouvir os profetas, que a palavra nos ensina a ouvir os profetas, e os nossos filhos precisam de aprender este caminho, que é a palavra de Deus, a palavra é o próprio Jesus. Então aproveite esse período para você, pelo menos, começar o hábito de fazer culto no seu lar, com a sua família. Destrua essa obra do diabo, que é o vírus do medo, e viva a paz que excede todo entendimento, porque é isso que agrada a Deus, é você receber o que Ele te entregou. Nosso Deus nos deu a sua paz. Ele disse: eu deixo-vos a minha paz eu vos dou. E nós temos estragado o plano do Senhor, vivendo desesperado com qualquer coisa que Satanás apronta nas nossas vidas. E eu quero te dizer, é permissão de Deus. Não temos que estar murmurando. O próprio Deus deixou escrito nas Escrituras que essas coisas aconteceriam por causa justamente do tipo de vida que nós estamos tendo. Nós chegamos em um ponto que até num momento como esse, de dor, nós aproveitamos para ter a ganância vindo à tona. Então, eu vendo limão, resultado, se o limão era 10 centavos, eu agora estou vendendo por R$1 um limão. Porque sabemos que vai ser muita procura. E aí nós queremos aproveitar da derrota do ser humano, que somos seres humanos também sujeitos àquele mesmo sofrimento, mas mesmo assim, o amor se esfriou de tal maneira, como diz o Senhor, que por causa disso, do amor se esfriar, é que está acontecendo todas essas coisas, e até no momento que o Senhor está colocando a sua mão sobre nós, nos mostrando que devemos nos arrepender, nós ainda temos corações endurecidos querendo matar o nosso próximo. Se alguém está precisando de limão e eu vendo limão, pois agora eu vou vender o limão de R$1, quando o limão era apenas 10. Viram que situação chegamos nós? E o pior de tudo é saber que filhos de Deus também ainda estavam. Eu profetizo que acabou essa obra do diabo na vida da igreja. Ainda estavam também distanciados do Senhor. E Ele está nos dizendo em 2 Crônicas 7,14: busca a minha face, entra no teu quarto, ora em secreto, como está escrito em Mateus 6,6. Ora em secreto, aprenda a orar em mistério com Deus. Aprenda a deixar essa língua tomada pelo Espírito Santo. Tudo isso é a razão do mundo estar desse jeito. Como é que nós matamos os nossos irmãos? Matamos as pessoas. Na maior quantidade é pela língua. Não pense que são as armas da terra, não. Nós matamos pessoas que estão como defuntos ambulantes, andando perturbados, com mentes perturbadas, com alma ferida por causa da nossa língua. Então aproveite esse momento, vamos nos arrepender, vamos parar com esse medo, vamos dobrar nossos joelhos e deixar nossas famílias tranquilas, dizendo: filhos, o medo não pode nos vencer, porque o nosso Deus deixou para esses últimos dias o melhor de tudo. Ele diz em Atos 2, versículo 17: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E você e sua família tomando posse dessa doce presença, tomando posse da manifestação do sobrenatural, orando em mistério com Deus, como está escrito em 1 Coríntios 14, que você já deve saber de qual é salteado. E eu quero dizer que nesse Shabbat Shalom, o Senhor quer trazer para você essa paz que excede todo entendimento. Que nesse Shabbat Shalom, Deus quer que você enfrente o medo, o pior vírus que existe na terra. E que você se ligue em Deus. Ligado em Deus, tenha certeza que seremos como Davi,
que o gigante estava na sua frente e ele enfrentou no nome do Senhor. Enfrente o medo no nome do Senhor e viva a paz que excede todo entendimento. Você e sua família, aproveite para ter essas 24 horas, das 18 horas da sexta até as 18 horas do sábado, em um jejum daquilo que você mais gosta, junto com a sua família, dobrados aos pés do Senhor e deixando essa arma do diabo, que era tão eficaz, sendo detonada. Sabemos que é a pior arma que o diabo usava, mas eu digo usava, porque hoje você está livre dessa obra maligna, enfrentando o medo no poder do nome de Jesus e dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. No meio de toda a turbulência, de toda a tempestade, de tudo que o mundo está passando, você e seus filhos adorando ao Senhor, buscando a face do Senhor. Louvado seja Deus. Essa é a Raiz Santana, cheia de conversa de Deus, dizendo para você: Shabbat Shalom. Deus abençoe a todos. Beijo no coração.